cidade e suas histórias. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. Olá pessoal, aqui é o pastor Nilton Lobato. Quero convidar você domingo, 8h30 da manhã e 19 horas. Culto da Família, Igreja Batista Peniel, atrás da Fábrica de Vidro, Avenida Martins Fontes, 781, linha amarela. Você é o nosso convidado, aguardo você e a tua família. ZYU 752, Nova FM 87.9. Nova FM, a rádio que você adora. 11 da manhã, 1 minuto, chegou a hora de entrar em campo. Confirmando 11 da manhã, 1 minuto, um grande abraço a você que nos acompanha no ar, mais uma edição do Esporte em Destaque, nesta segunda-feira, dia 12 de agosto de 2019. Vamos juntos até meio-dia com os trabalhos técnicos da Kelly Ribeiro. Você nos ouve em 87,9 pelo dial de São Vicente para toda a Baixada Santista e também para todos os 4 cantos do planeta via internet no novafmsv.com.br. Também através do nosso aplicativo, disponível na Apple Store e na Google Play Store. E você nos assiste também na live, facebook.com/novafmsv. Nossa câmera já está ali, ó. Estamos dando aquela saudação para você que nos assiste. Participe mandando mensagem no meu Twitter, @AlexFrutuoso, ou então no nosso WhatsApp, 13 996398717, 13 996398717. Programa desta segunda-feira falando bastante da rodada do Campeonato Brasileiro, falar um pouco também dos Jogos Pan-Americanos, dos bastidores da bola. Em relação ao Campeonato Brasileiro, o Santos perdeu no sábado para o São Paulo por 3-2, e por sorte o Palmeiras empatou com o Bahia por 2-2, por sorte do Santos. E eu vou aqui defender um ponto de vista antes de entrar nos méritos das 2 partidas principais, porque Corinthians e Internacional empataram por 0-0. Confesso que eu não vi quase nada desse jogo, mas chama atenção, e é importante que se diga isso, porque parece que que a gente está tentando puxar para o lado do Santos e tal, e não é bem assim. Se vocês pegarem, se a gente tivesse a oportunidade de sentar e conversar sobre os 2 jogos em questão, Palmeiras e Bahia, São Paulo e Santos, todos veríamos que tanto o São Paulo quanto o Palmeiras construíram seus resultados baseados em erros dos adversários. Aliás, isso é algo constante no nosso futebol. E é o tipo de situação que a gente precisa começar a combater e precisa começar a pensar de outra forma. Quem assistiu, por exemplo, Manchester United e Chelsea, viu a diferença que os times têm no trato com a bola, marcando pressão, correndo bastante, mas gols em jogadas construídas, mesmo o Chelsea que perdeu, com jogadas que pararam na trave do goleiro adversário, lances construídos, um tipo de futebol que é comum a gente assistir na Europa. E aqui no Brasil a gente pega, por exemplo, o São Paulo, perdendo de 1-0 para o Santos no primeiro tempo. Um jogo que o Santos foi mal, vamos combinar também, né? Não foi uma grande atuação do Santos, não. Longe daquele time que criava jogadas, que tinha mérito para construir os gols, como fez nas partidas recentes na Vila Belmiro. Mas saiu na frente o Santos, aí o São Paulo vai lá, escanteio. A zaga do Santos, que tinha 3 caras, fica completamente perdida, sobra pro Pato, ele faz um gol. Aí, daqui a pouco, escanteio, bola na área, chuveirinho. Vai lá o Aguilar, mão na bola, pênalti. 2-1 pro São Paulo. Aí vai lá o Alexandre Pato, aperta a marcação em cima da defesa do Santos. O Aguilar, que já tinha tomado um cartão amarelo, se trumbica todo, cai,
faz menção a colocar a mão na bola, mas pensa 2 vezes para não ser expulso. O Pato sai na cara do gol, faz 3-2. E o Santos depois ganha de presente um gol contra do Raniel. No jogo do Palmeiras, começo de partida, o Bahia em cima, né? Ali disputando de forma aguerrida. Aí vai lá o lateral Moisés, dá um presente no meio e depois completa o presente atrás, o Dudu vai lá e faz um gol. Erro do adversário. Aí o Bahia empata. Aí bola na área do Bahia. Lance de lateral. O jogador de 1,60 m faz um gol de cabeça. Erros do adversário. Aí o Bahia vai lá e empata de novo com o árbitro de vídeo. 2 pênaltis marcados pela arbitragem com correção. Então, senhores, quando a gente fala aqui, por exemplo, do impacto positivo que o Jorge Sampaoli tem para o futebol brasileiro e que outros treinadores poderiam ter, é porque não dá mais para a gente aceitar times com o investimento do Palmeiras e do São Paulo jogarem baseados no erro do adversário. Jogarem sem construir praticamente nada que resulte em gol. O Palmeiras tem dinheiro. O Palmeiras tem tradição de times que foram formados e que jogavam bola. Time de 96, o time de 93, não vou nem chegar na academia. E o Palmeiras se acostumou a jogar no estilo do Felipão, que ganhou uma Libertadores, e que trouxe o estilo gaúcho, que se sobrepõe hoje no Palmeiras ao seu estilo tradicional de jogar futebol. Jogar um futebol mais bonito. Então, o que me causa espécie, e às vezes o torcedor dos outros times não entendem, é o fato de que a gente se acostumou ao futebol feio, ao futebol em que o gol vem pelo erro do adversário e não por jogadas construídas. Então, assim, a sorte do Santos, o Bahia fez tudo, mas fez uma força desgraçada para perder o jogo. E o Palmeiras não aproveitou. Sabe por quê? Porque, para a sorte do Santos, existia lá do outro lado um sujeito chamado Felipe Melo, que enterrou o time do Palmeiras. E deu ao Santos de presente pelo menos mais 2 rodadas na liderança. Além dessa, a próxima. Porque se o Santos perder do Cruzeiro e o Palmeiras ganhar do Grêmio fora de casa, os dois ficam com a mesma pontuação, só que o Santos tem 10 vitórias, hoje o Palmeiras tem 8. Então, o Felipe Melo, em mais uma das suas tresloucadas ações, onde ele confunde garra com violência, com destempero, ele afundou o time do Palmeiras contra o Bahia. Então, ele é só o exemplo de um estilo de jogo que se pratica no Brasil e que muita gente defende porque é o estilo que ganha jogo. A gente vai continuar ganhando o jogo aqui internamente, porque em terra de cego quem tem olho é rei. Mas na hora que pegar um time, por exemplo, que joga a bola da Europa e que não erra, ou times que erram pouquíssimo, os times brasileiros vão continuar sofrendo. Seja no aspecto de um confronto de Mundial de Clubes, seja na formação dos nossos jogadores que vão depois representar a seleção brasileira contra as seleções que não erram. Então, é importante que se diga isso. Hoje, graças a erros do Palmeiras, o Santos está tranquilo na liderança do campeonato. E só não está com uma liderança mais ampla porque deu ao São Paulo armas para vencer o jogo do último sábado. Vitor de Andrade, o curioso do futebol, sua reflexão sobre este tema. Bom dia, Vitor. Tudo bem? Bom dia, Alex. Bom dia ao Bruno Rios, que acabou de chegar aqui. Eu concordo contigo, Alex, mas tem um porém, né? Os times brasileiros erram muito em suas marcações. É incrível e até por isso tornou-se comum os adversários jogarem em cima do erro adversário, porque se erra demais. E muitas vezes não é nem erro tático, às vezes é erro individual. O terceiro gol do São Paulo, do Pato, foi claramente, né? O Felipe Aguilar tropeça e deixa o atacante... Aliás, não é a primeira vez que o Felipe Aguilar faz isso. Aquela goleada do Ituano sobre o Santos também foi uma sucessão de erros dele. Ele é um bom zagueiro que normalmente dá conta do recado, joga bem, mas às vezes dá uns apagões. Já foi a segunda vez na temporada. Isso que claramente influenciou no resultado, né? Isso sobre o Felipe Melo é aquilo, né? Talvez ele está entre um dos melhores volantes atuando no futebol brasileiro, não se tem dúvida, com a bola, tanto na bola no pé, na marcação. Só que é aquele problema, né? Você não sabe o que esperar, mais cedo ou mais tarde ele pode dar uma entrada desleal em algum jogador e aí ser expulso e prejudicar a equipe. Já não é a primeira vez que ele faz isso no Palmeiras. A gente tem um caso mais clássico dele que foi
nas quartas da Copa do Mundo de 2010, que o Brasil tava precisando, tinha acabado de tomar a virada e ele dá daquele pisão no Robben e estraga de vez a seleção, com o Dunga também não sabendo o que fazer com o que tinha no banco de reservas. E aí o Brasil foi eliminado pela Holanda num jogo que no primeiro tempo parecia que o Brasil ia atropelar a Holanda, né, pra quem não se lembra. E é normal disso. Infelizmente é verdade. Você pode passar 3 jogos com o Felipe Melo mandando no meio de campo da partida. No quarto você, com 15 minutos de jogo, ou seja, no segundo tempo, um jogo parelho, ele vai lá e arruma uma expulsão que prejudica a equipe. E assim o Palmeiras vai correndo risco. Ele pode resolver 2 partidas. Resolver não, porque ele não é um atacante, mas ele pode dominar o meio campo em 2 partidas e... Salvar o time como salvou no clássico contra o Corinthians, fez um gol de cabeça. Aí numa terceira é expulso e fica fora do quarto jogo. E aí você vai levando, tentando equilibrar, né? É uma bomba relógio. É verdade, é uma bomba relógio, você não sabe o que esperar. A verdade é essa. Bruno Rios, bom dia, obrigado pela presença mais uma vez. Queria a sua reflexão sobre o tema, só com um detalhe. Dias antes o Felipe Melo falou aquilo que ele falou do Santos. O Santos joga bonito, é líder, mas já foi eliminado de 3 competições. Como se o Palmeiras, que tem muito mais dinheiro que o Santos, não tivesse sido eliminado de 2. E tenho aqui uma informação. Essa declaração do Felipe Melo caiu muito mal dentro do elenco do Santos. A gente sabe que os jogadores são amigos de outros jogadores de outros clubes e tal, mas os jogadores do Santos sentiram aquilo como algo, uma falta de ética do Felipe Melo de falar sobre o Santos que não era em questão, né? Ele tinha que falar da relação dele com a torcida do Palmeiras, com os problemas dele lá, e ele foi querer colocar o Santos na história. Os jogadores do Santos não gostaram nem um pouco disso. E eu digo mais uma coisa. Quem vê o lance, tem um jogador do Palmeiras subindo com o Luca. Sim. Não fazia o menor sentido ele vir lançado lá de trás com o braço aberto para acertar o rosto do rapaz. Olha, são coisas que, graças a Deus, uma luz superior olha para aquele momento e evita o pior. Sabe o que seria o pior? O rapaz morrer e ele ser preso. Sabe por quê? Porque essa região da cabeça, a têmpora principalmente, tem terminação nervosa aqui que é muito delicada. A gente já viu gente morrer por tomar soco na cabeça, assim, aqui do lado. Então, se ele pega de jeito... A gente lembra do Leonardo, que era magrinho. Isso, foi a hora que eu lembrei. Que ele acertou o Tabi Ramos na Copa de 94, o cara virou o olho e caiu. Sim. Assim, ali foi sorte, porque era o Leonardo magrinho. Porque se fosse o Felipe Melo dando uma cotovelada naquela, matava o cara. E ontem correu esse risco também. Esse rapaz, ele precisa de um tratamento psicológico urgente. Não adianta dizer que ele é bom, que ele tem, que ele tecnicamente é ótimo. Ele pode colocar o time no mato, na roça, a qualquer tempo. Ele é bom, mas... E se não fizer pior para a vida dele, para a vida dos familiares dele e pro próximo, porque ele quase... Ele pode realmente ou alejar ou matar um companheiro de profissão dentro de campo. Isso acontece, dependendo de onde você desferir um golpe daquele. É o que eu disse, a única coisa de boa nessa história é que ele deu de presente a liderança para o Santos, porque se o Felipe Melo não tivesse sido expulso, o Palmeiras ganharia o jogo sem dúvida alguma. Bruno, seu depoimento a respeito do tema. Bom dia a todos os ouvintes. São lances que aparentam ser bobos, como esse, que acabam decidindo campeonatos, no fim das contas, porque era um jogo que era para o Palmeiras ganhar, se aproximar do Santos, ele não consegue se aproximar. Além disso, vê Flamengo e Atlético Mineiro colando. Se você não for ver ainda o São Paulo também, que está chegando. E o São Paulo tem um jogo a menos, E o São Paulo tem um jogo a menos, bem lembrado, que é o jogo do Atlético Paranaense. Que é lá, né? Que é lá. Mas nada impede do São Paulo. Se o São Paulo já vai estar reforçado, já estão falando em estreias de Juan Fran e Daniel Alves na próxima semana, mesmo sem pré-temporada, vai na base da empolgação. Palmeiras pode perder o rumo por conta disso. É muito complicado você ter um jogador como o Felipe Melo no elenco. Quanto à derrota de sábado do Santos, falhas individuais sim, mas também eu acho que não é nem tanto ao céu nem tanto à terra. Também não era porque o Santos tinha feito 7 vitórias seguidas, 6-1 no Goiás, como foi, que era o melhor time da América do Sul, que enfrentaria o Barcelona e o Real Madrid de peito aberto. Não é assim, mas também não é porque perdeu para o São Paulo, que é o pior time. Reflexões precisam ser feitas, principalmente questão tática. Eu não entendo ainda a insistência em não ter o Vitor Ferraz e não ter um lateral direito de ofício. Eu acho que isso faz falta para o Santos.
E o Santos conta com a sorte de o Palmeiras ser um time que nos últimos jogos ele vem mostrando instabilidade e vem se apoiando muito em Felipe Melo. Quem se apoia em Felipe Melo uma hora paga o preço por isso, infelizmente, porque a técnica dele é muito boa, ele tem técnica, mas o custo-benefício não vale a pena, porque é uma bomba relógio que explode a qualquer momento, como foi ontem. Ele salva o time no mata-mata contra o Godoy Cruz, que se ele não faz aquele primeiro gol, era difícil o Palmeiras voltar pro jogo na situação que estava, mas ele entrega tudo num jogo contra o Bahia. Ele entregou uma Copa do Mundo que o Brasil tinha mais time que a Holanda, o time estava bem montado em 2010, estava jogando melhor até a hora do apagão, 2 gols de expulsão, foi um pacote único, aí é difícil. Então o Santos é que agradece, tem a chance até de abrir na semana que vem, porque não se esqueça que o próximo jogo do Palmeiras é fora de casa contra o Grêmio. E o Grêmio que já vai ter passado o jogo da Copa do Brasil. A perna de ida da Copa do Brasil. E que não vai colocar o time reserva de novo, como fez contra o Flamengo, porque precisa abrir o olho em relação à tabela do campeonato. Né? E o Santos vai ser o sparring da estreia de Rogério Ceni como treinador do Cruzeiro, né? Aliás, a gente fala muito de treinador, pedem continuidade nos projetos, né? E o Rogério Ceni largando o Fortaleza depois de... Pô, a homenagem que a torcida do Fortaleza fez, o mosaico e tal, é um negócio raríssimo de acontecer no futebol brasileiro, né? Sim. Aí, não sei se tinha lá algum acordo para que ele saísse e tal, mas os nossos técnicos reclamam tanto de continuidade, né? O que se fala lá em Fortaleza... E aí o Rogério largou o Fortaleza no meio. Aí. O Cruzeiro vai pagar a multa. Sim. R$1 milhão está depositando na conta do Fortaleza. E o que deixou o Rogério Ceni livre, se sentindo mais livre para aceitar a proposta, é que ele estava cobrando reforços, a diretoria não estava trazendo reforços, parte da torcida já estava criticando ele nas últimas rodadas, e ainda o Fortaleza perdeu 3 jogadores na janela da Copa América sem reposição. Com isso o time estava tendo queda de rendimento. Só vê que chegou ao clássico da semana passada com o Ceará praticamente empatado ali na tabela, e o Fortaleza está quase indo pro Z4, e o Ceará, que conta muito essa rivalidade, né? O Ceará já está em 7º. Muito bem. Ô Vitor, já que o Bruno citou essa questão da lateral direita, assim, eu até no vídeo, no canal, eu acho assim, eu entendo as críticas à escalação dos 3 zagueiros. Sim. Mas o Santos já ganhou com 3 zagueiros, né? E sem lateral direito. Já. Aí eu postei na comunidade, lá no canal 10, lá, youtube.com/Alex Frutuoso, tem uma aba escrita comunidade. E lá dá para fazer enquete. Fiz uma enquetezinha lá. Eu perguntei o seguinte: quem deve ocupar o lado direito do Santos? Estou falando nem ala. Lucas Veríssimo, 4%. Pará, 28%. Vitor Ferraz, 68%. Aí a gente não entende, porque é o que eu costumo falar. A nossa timeline de rede social não é a vida real. Não mesmo. Por mais que um percentual altíssimo de pessoas na nossa timeline reclame do Vitor Ferraz, se você pegar o todo, o universo, a maioria da torcida não é contrária ao Vitor Ferraz. É que quem grita e reclama é mais ouvido do que quem não se manifesta. Então, assim, até foi feito o levantamento aí do rendimento do Santos. Acho que foi até o Éder no UOL que fez o rendimento do Santos com o Vitor Ferraz nos clássicos e tal. Precisa entender, quando ele joga com os 3 zagueiros, o Vitor Ferraz muitas vezes vira um meia, ele não joga de ala propriamente dito, né? Mas enfim, não me parece que esteja em determinados momentos funcionando, mas como eu disse no canal também, o que me preocupa não é o esquema, é o fato de o Santos não ter, por exemplo, uma coisa que o Palmeiras tem. Isso é verdade, o Palmeiras tem. O Palmeiras estava numa adversidade danada no jogo de ontem e teve coragem, para não usar um termo mais chulo, de ir para cima, buscar o resultado, defender, que fez 2 pênaltis. Mas podia ter ganho o jogo, né? Podia ter vencido o jogo. O Santos, quando está atrás, até meu filho me falou, acho que o único jogo que o Santos virou foi contra o Oeste. Porque quando ele sai, às vezes ele sai ganhando e toma virada, como aconteceu contra o Atlético Mineiro e contra o São Paulo, e quando ele sai perdendo, ele parte para o ataque querendo resolver de qualquer jeito e invariavelmente toma um gol atrás do outro depois, né? É que o São Paulo não tem a condição técnica do Palmeiras, foi se defender e não foi para cima. Então, eu acho que a gente precisa discutir muito mais em relação ao Santos, e eu sempre digo que esse foi o mérito do Muricy na Libertadores em 2000, ele falou assim, calma gente, aqui é futebol, não é guerra, né? E eu não sei se isso também não é um pouco do espelho do São Paulo, elétrico o tempo todo, um cara que não consegue ficar sossegado.
E o time não tem um momento de sossego, de equilíbrio para resolver quando precisa. Então me preocupa muito mais esse aspecto, digamos assim, emocional do time. Na hora que está em desvantagem, respirar e tentar se recuperar, ou o que o Santos sempre acontece, entra em desespero e não consegue vencer a partida. Ou virar, mas enfim. Tem a questão tática para você falar também, Vitor. Às vezes, quando toma o gol de empate, o Santos às vezes fica meio perdido. Foi o que até aconteceu sábado. E acho que às vezes tem que ter calma. Sábado, por exemplo, tudo bem, você tem que buscar a vitória sempre, eu concordo. Mas um empate não estava de mau tamanho, não. Não tô falando que é pra jogar retrancado e segurar um empate, mas jogar mais tranquilo. 1-1 não tá ruim. Vamos botar a bola no chão, vamos trabalhar que busca a vitória, mas não deixar o adversário crescer. E aí outra coisa que a gente sempre fala de elenco, mas nessa questão, falta ao Santos o jogador que chame a responsabilidade ainda. Sábado faltou. E o São Paulo teve num cara que normalmente não chama, normalmente some, mas sábado chamou a responsabilidade porque ele é muito talentoso, que é o Alexandre. É a lei do quase ex, né? Lei do quase ex. Então, mas assim, no Santos falta esse jogador ainda. Falta o cara que... Não é o Sanches, né? Não é o Sanches, não é o Soteldo que tinha virado o xodó da torcida. Mas é porque... Que ainda não tô falando... O Soteldo faz um campeonato maravilhoso. Mas ele precisa ser acionado, né? Então, quando o Pituca e o Sanches não jogam, a bola não chega nele, né? Então, e o Santos precisa desse jogador ainda. Fica mais difícil com a janela europeia não podendo vir jogador com contrato da Europa, vai ficar complicado, mas... Mas aí tem que fazer aquela análise do perfil psicológico, né, Vitor? Não é só o jogador, é o líder, né? Tem que ter a liderança. Como, por exemplo, o Robinho foi em 2010. Que você não acha também, né? Quem que poderia vir com esse perfil hoje? O Robinho. Difícil. O nome seria o Robinho. O Robinho tá com contrato, né? O Robinho tá com contrato até a próxima temporada. Então, eu acho que ele só metade do ano que vem. Só metade do ano que vem. Mas assim, poderia vir num acordo, poderia vir na janela da virada do ano, né? Mas aí também ninguém sabe o que vai acontecer também depois do fim da temporada. Então, mas eu acho que hoje, pra mim, nesse elenco falta um 9 de área alto mesmo, para quando o jogo estiver complicado, que era o caso, a bola não estava chegando, e talvez fazer ligação direta. Não é o ideal, óbvio, você tem que jogar. Mas dependendo da situação de jogo, você precisa ter. E também esse cara que assuma a responsabilidade num jogo complicado que nem tava no sábado. Que baixa a bola quando tá na cara que vai dar tragédia. Como foi na hora que saiu o primeiro gol do São Paulo. Tava na cara que o São Paulo ia pra pressão. Tava na cara. O Santos ali foi... Não deu tempo de baixar a bola. Foi quase infantil, né? Porque se segura 10, 15 minutos ali, né? Ia ser difícil o São Paulo virar. Segura a pressão do São Paulo e era, por exemplo, o time de 2010 que você tava falando do Robinho tinha muito disso. Às vezes o time empatava, o Robinho acalmava a molecada, daqui a pouco tava na frente de novo. Tipo 2010 e depois 2000. E aí esse time ganhou a cancha depois, sem precisar do Robinho pra poder resolver os jogos. Acho que teve uma semifinal do Paulista, acho que foi a de 2011, no Tri, que foi um jogo só no Morumbi e 2012 contra o São Paulo. 2011, que o primeiro tempo o São Paulo pressiona, o Santos dá graças a Deus de sair com 0-0, porque aí no segundo tempo o time acalmou, botou a bola no chão, em 2 lances resolveu o jogo, né? Foi gol do Elano e do Ganso, se eu não me engano. O Elano mesmo, que foi o jogador mais experiente, acalmou o time, então voltou pro segundo tempo, acalmou o time e resolveu o jogo. Então falta isso nesse elenco do Santos atual. É um traço psicológico, mas o traço técnico também, né? É o traço técnico individual, né? As pessoas, eu repito, eu não estou dizendo que o São Paulo não tem a culpa. Eu também não sei até que ponto o cartão mal dado para o Aguilar fez com que ele jogasse... Desmoronasse. Aquilo tenha prejudicado o futebol dele no segundo tempo, mas ele foi muito mal. Ele fez o pênalti, ele falhou no terceiro gol. E de novo, quando a gente fala que o Santos é um time coletivo, que não tem um jogador que resolve individualmente, ele dá ao adversário muitas vezes o que ele precisa, que é o erro. E aí os jogadores têm que estar concentrados o tempo todo, não pode errar nunca, porque se erra e sai perdendo, para voltar, para recuperar é muito difícil. Eu acho que isso é algo que precisa ser trabalhado. Não sei se na cabeça do São Paulo isso é algo que com o tempo virá, porque, repito sempre, são 7 meses de trabalho. Se daqui a algum tempo, daqui a
se ele ficar, né, no ano que vem, se isso vai ser resolvido. Mas, enfim, não dá para a gente só minimizar a discussão em torno dos 3 zagueiros. Eu acho que tem muito mais do que isso. Tem a questão do time não saber reagir, tem a questão do time não ter um jogador que bata no peito, como o Giovani fez em 95, dentro do ônibus, e virou para os caras falar assim, hoje é comigo, no jogo do Pacaembu. Sim. Entendeu? Eu não sei se tem um cara que chega no elenco e fala assim, hoje é comigo, eu vou resolver. Eu acho não, tenho praticamente certeza que não tem. Mas, enfim, a sorte do Santos é que quando vem uma derrota dessa, como foi a do Palmeiras, que foi a segunda derrota do Santos, o time embala uma sequência depois de alguns empates, vitórias e tal. Se a sequência for essa, novamente vem uma derrota para você emplacar uma outra sequência de bons resultados, tomara que seja isso. Mas preocupa uma atuação como essa, que tá um jogo, o primeiro tempo estava controlado, o Santos tinha mais posse de bola, o São Paulo ia para o ataque, teve chance, teve uma cabeçada lá que o Everson saiu super mal do gol, né? Mas teve 2 chutes de fora da área do Felipe Jonathan, né? Teve a bola do Derlis no rebote do goleiro do Thiago Volpe, o Santos teve chance também, né? Mas não pode o time, repito, desmoronar quando está na adversidade, né, Bruno? E o problema é que não é uma leve desmoronada, é uma desmoronada, é aquela completo caos absoluto, né? Como foi contra o Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto, agora contra o São Paulo, ainda contra o São Paulo não na quantidade de gols, né? Mas no jeito que foi, o São Paulo em 15, 20 minutos virou um jogo que estava na mão do Santos na primeira etapa. Mas se você for analisar a tabela, era o jogo perdível do mês de agosto para o Santos, pela qualidade mais do que o do Cruzeiro? Bem mais que o do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro pode ter novo treinador, o Rogério Ceni vai chegar, vai ser apresentado, pode ser aquele doping psicológico pro elenco, mas o Cruzeiro tem muitos problemas técnicos. O time do Cruzeiro, ele não encaixa. E eu duvido que o Rogério Ceni consiga encaixar o time em uma semana. Duvido, realmente. Então, é muito mais psicológico que outra coisa, foi o que o Cuca fez, né? Pois é, mas você vê o time do Cruzeiro. O Cruzeiro tem vários problemas que vão além da parte técnica, da parte tática. A gente não sabe quanto tempo, como é que os salários estão, premiações estão. Ninguém tem confiança no que se vai ficar ou não para o ano que vem, se o time vai ser desmontado, ainda com uma cabeça na semifinal da Copa do Brasil, brigando no Z4. O jogo perdível do Santos era contra o São Paulo, contra o Cruzeiro. Totais chances de vencer contra o Fortaleza. Totais chances de vencer e contra a Chapecoense. Com a bolinha que a Chapecoense está jogando, mesmo jogo sendo em Santa Catarina, dá para o Santos vencer também. Se o time é candidato ao título como vem se mostrando, são 3 jogos que o Santos pode vencer. Isso não se falsa de... isso não é um salto alto. É a condição que o time tem demonstrado ao longo do campeonato, que só teve a segunda derrota agora em 14 rodadas. E assim, é bom deixar bem claro que eu tenho essa tese que a camisa pesada, quando tá lá no Z4, vira âncora. Sim. Normalmente. Porque os times... Porque é muito... Vou dar um exemplo aqui. Imagina a pressão lá no Cruzeiro, porque o Cruzeiro é um dos poucos que não caiu, né? O Cruzeiro é muito mais pressionado quando tá na zona de rebaixamento do que, por exemplo, a Chapecoense. Com certeza. Que nunca foi rebaixada, tal, mas não vai ter essa pressão. Ou, por exemplo, o CSA. Né? Até mesmo o Avaí. O Avaí todo é o ioiô, né? O ioiô o pessoal tá acostumado. É óbvio que se manter na Série A, ótimo, mas também vai ter a pressão, mas não vai ser igual a pressão no Cruzeiro na zona de rebaixamento, como qualquer um dos outros 12 grandes, né? Aí tirando um pouquinho, assim, desculpa o torcedor do Botafogo, mais um Botafogo, até o Vasco na tua situação, que meio que se acostumou a isso, né? Não é o correto, mas os últimos anos provam que pelo menos esses 2 clubes vivem mais lá embaixo do que em cima, na parte de cima da tabela. Fora isso, é pressão. E muitas vezes, desses times grandes que foram rebaixados, você via até que com o elenco tinham elencos piores do que eles, mas caíram justamente porque a pressão foi muito grande. E tinha jogos até que dominava. O exemplo claro é o Corinthians de 2007. Alguns jogos o Corinthians dominava, mas tinha a pressão de não finalizava, e aí o adversário ia lá 1-0 e mais uma derrota. E a pressão aumentando, Fora, tem várias situações assim. E o Cruzeiro é o fim de uma era, né? A era do Mano Menezes, que fazia boas campanhas no Brasileiro, mas não a chegar a título que nem era antes, né? Que o Cruzeiro recentemente, né, teve o bicampeonato, mas a Copa do Brasil foi dominante, né? Foi um bicampeonato que
que nunca existiu na Copa do Brasil. Foi a primeira vez que um time ganhou 2 títulos seguidos. Então é uma nova era, o estilo é totalmente diferente. Vai começar tudo de novo. E sobre o Cuca, que você falou do Cuca, que o Cuca acertou São Paulo, mas tem uma questão. Quando o Cuca assumiu, ele foi muito criticado e tinha gente pedindo que o Mancini ficasse no cargo, muito bem lembrado. E aí o Cuca acertou o time agora na parada da Copa América. E o time, realmente, o São Paulo, depois da parada da Copa América, voltou eu só acho que bem melhor. Aliás, é o único... material humano que o São Paulo tem, ele é outro clube que pode produzir mais jogadas, né? E não mas se eu não me engano, com essa vitória sobre o Santos, é o time que mais somou pontos na volta da Copa América. Era o Santos e o São Paulo logo atrás. E agora o Santos... Foi a 10ª vitória do São Paulo no Morumbi. Eu fiz uma matéria agora de manhã. Eu sei, por isso que eu tô falando. Eu vi. Só rapidinho, é engraçado porque os melhores anos... Até tem aquele ano 91, 92, 93 do São Paulo, mas o melhor ano do São Paulo no Morumbi é em 1980. Que o São Paulo até foi campeão paulista em cima do Santos, né? Mas é o melhor ano do São Paulo no Morumbi é 1980. Se eu não me engano, foram 47 jogos e 30 vitórias. Agora de cabeça eu não tô lembrando. Depois, mas tem a matéria lá, a gente fez tudo direitinho. Destrinchou o ano que tinha mais vitória, o ano que melhor aproveitamento, o pior aproveitamento, tá tudo lá no Curioso Futebol. Muito bem, 11h31 eu tenho que ir para o intervalo, mas deixa eu registrar só aqui algumas mensagens, depois na volta eu registro as demais. O Silas Andrade, que é super fã da Nova FM, ele se cadastrou aqui, né? Clicou, é super fã na página da Nova. Bom dia e bom programa para todos. O Adilson Batista de Oliveira, bom dia. São Paulo já tinha avisado que o maior adversário do Santos seria ele mesmo, e foi o que aconteceu, perdeu o jogo pelos seus erros. Vamos falar sobre isso já também. Leandro da Veiga, bom dia a todos. Tem uma mensagem aqui do meu amigo José Ricardo Grilo, mas eu vou falar sobre esta mensagem depois do intervalo, tá certo? 11h32, em 1 minuto e meio o Esporte em Destaque está de volta. Até já. Você está ouvindo a Nova FM. Acesse e curta nossa página no Facebook, Nova FM SV. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. Você sabe como se proteger de notícias falsas? Já teve algum problema por causa de boatos na internet? Aprenda a se defender de mentiras sem sair de casa. Conheça o curso Jornalismo Simples. Estude pelo computador ou pelo celular na hora em que você quiser. Aulas em vídeo, texto e áudio para você aprender a verificar informações e só espalhar o que é de verdade. Acesse jornalismosimples.wordpress.com. No Facebook, escreva Jornalismo Simples. O noticiário da Baixada Santista está em destaque na Nova FM. Manhã de notícias. Informações de toda a região. Estradas, utilidade pública e entrevistas. Destaques do Brasil que mexem com o seu dia a dia. Manhã de notícias. Jornalismo com credibilidade. De segunda a sexta, às 8 da manhã. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o pastor Nilton Lobato. Quero convidar você para o Culto da Vitória, todas as quintas-feiras, na Igreja Batista Peniel, sede Avenida Martins Fontes, 781, atrás da Fábrica de Vidro, linha amarela. Ou em qualquer uma das nossas igrejas Batista Peniel, quinta-feira às 20 horas, Culto da Vitória. Nova FM, de olho no meio ambiente. O remédio vencido, ao ser descartado no lixo comum, é enviado a aterros sanitários ou lixões. E além de correr o risco de ser consumido por crianças, o produto se transforma no chorume, que penetra no solo e contamina os lençóis freáticos. Já quando o medicamento é jogado no vaso sanitário, se transforma em uma mancha tóxica que atinge a rede de esgoto e, através do tratamento para virar água potável, volta ao consumo humano. Assim, a melhor forma de se livrar daquele remédio vencido, ou que não vai mais ser utilizado, é levando-os ao posto de coleta mais próximo. Faça você a diferença. Nova FM, de olho no meio ambiente. 87.9. Nova FM 87.9. De segunda a sexta, das 2 às 5 da tarde, na Nova FM. Face a face com Deus. Música, prestação de serviço, informação e a sua participação. Nova FM. A rádio que você adora. 11h34, de volta com o Esporte em Destaque desta segunda-feira. Eu prometi que ia ler aqui mais alguns
comentários dos nossos ouvintes internautas. Terminar com os do Facebook da nossa live. O Zé Ricardo Grilo: desequilíbrio emocional do Felipe, assim como nas organizações, contratado pelo currículo é demitido pelo comportamento. Amigo, aliás, tem muito time que precisava fazer um teste psicotécnico, psicológico, para saber se o cara tem... Aliás, eu já falei isso outro dia, a gente já passou do tempo em que o cara tem que ser analisado por motivação. Motivação, o jogador de futebol, é obrigação o cara ter. Ele ganha uma fortuna para jogar bola, o cara tinha que estar motivado o tempo inteiro, né? Ele é um privilegiado na sociedade brasileira. Agora precisa ver se o cara tem inteligência, porque se o cara não tem a inteligência para entender que ele precisa estar motivado, porque ganha bem, joga num grande clube e é um cidadão que é um privilegiado, se a inteligência dele não dá a ele essa clareza, o cara não vai ter inteligência para entender um planejamento tático, não vai entender o que o professor fala, o treinador, os companheiros em campo. Então está na hora de começar a fazer um filtro, né, com os jogadores que, infelizmente, ou então nas categorias de base, você começar a investir nesse lado, que, aliás, alguns técnicos no passado faziam, como o caso do Cilinho, por exemplo, e que uma ala da imprensa achava engraçado e ridicularizava por ser ignorante, quando levava os jogadores para ir ao teatro, né, para ir no cinema, para fazer alguma coisa diferente, né, para não ficar naquele esquema de churrasco, carnaval e coisa e tal, né? Enfim. O Daniel Venâncio está com a gente na live aqui também. Nosso companheiro Alexandre Fernandes, um abraço para ele. O Mauro Vergueiro: bom dia, Alex. O São Paulo não aparenta ter o respeito e a amizade do elenco. Falou besteira do Sacha, criticou os fora de peso. Agora o Jean Mota. E o próximo será o Marinho, que saiu do Grêmio por não jogar. Sabe que 3 zagueiros não dá certo e insiste. Tem atacantes no banco e coloca o Felipe Jonathan. Então, o Mauro, desculpa. Pelo que eu conheço, pelo que eu escuto nos bastidores, não acho que o São Paulo não tem o respeito e a amizade dos jogadores. Os próprios jogadores sabem que para a carreira deles, o São Paulo está fazendo um bem danado. Em relação ao Felipe Jonathan, ele está jogando como um segundo volante que sai pela esquerda. Ele quer um jogador que tem uma fluência, como era o Jean Lucas, e que ele não enxerga, por exemplo, no Jobson ou em algum outro atleta. Então, assim... O fato é, o Santos joga com atacantes, por isso que o Derlis voltou, né? Porque ele não quer simplesmente o cara que corra pela lateral, drible, chute e cruze. Ele quer o cara que tenha o entendimento do jogo. Eu não acho que seja nesse patamar não a situação. Eu acho que o problema do São Paulo, repito, não é tático, é de gerenciamento de crise dentro do campo, porque tem a questão do gerenciamento de crise fora do campo, isso é outra história. O Edson Luiz Antônio: vocês estão perfeitos nas análises que estão fazendo. Falta o Robinho neste time. Se não fosse a volta dele em 2010, não sei se ganharíamos o Paulista e a Copa do Brasil. Uma pena ele não ter vindo desta vez. O Silas Andrade ainda completa: não se esqueça que somos os Santos e temos mania de ressuscitar mortos. Coisa. O Edson Luiz Antônio também aqui, outra. Jean Mota não pode dar uma declaração reclamando da situação dele de reserva através da imprensa, ainda mais após uma derrota. Me parece que a diretoria vai puni-lo com desconto no salário. Se isso acontecer, o Pérez está certíssimo. Da maneira que ele expôs, deu a impressão que só com ele ocorreu de não ser titular, o que não é verdade. São Paulo roda o elenco e coloca quem ele acha melhor, quem ele acha estar melhor. Simples assim. Edson, a impressão que eu tenho é que quando ele se refere ao São Paulo, ele diz assim: não sei se o técnico confia em mim por talvez ter me liberado para uma negociação. E ter negociações em curso e a diretoria não colocar para o jogador claramente se ele vai ficar ou não, né? E isso acaba interferindo no emocional do cara, ele acaba rendendo menos e aí vira um círculo vicioso. Acho que nesse caso do Jean Mota, a reclamação me parece ser mais com a diretoria do que com o treinador. Agora só tem um detalhe, que é o Jean Mota, né? Para ser punido. Ele errou ao falar, errou. Claro que errou, né? Não deveria ter feito como o Ganso fez no Mundial de Clubes, né? Fez a mesma bobagem de dar declaração com o time concentrado para jogar o Mundial. Agora,
um dirigente não pode ter 2 pesos e 2 medidas, porque o treinador já falou contra a diretoria publicamente. Tanto é que eu lia na Gazeta Esportiva agora há pouco matéria do Lucas Mussetti que vão tentar marcar uma reunião. Como assim marcar uma reunião? O presidente tem a prerrogativa, convoca o treinador e o seu gestor do futebol e fala assim, vem cá, o que está acontecendo? Então, quer dizer, o Jean Mota pode ser punido por declarações públicas, o Sampaoli não, né? E se fosse o Sanches, por exemplo, né? Puniriam? Se fosse o Vitor Ferraz falando, seria punido? Aí é que tá. Então, o dirigente ele tem que atuar de um jeito para evitar que isso aconteça. Porque senão ele passa a sensação de que com o Jean Mota eu bato no peito. Mas com o Sampaoli, peraí, vamos marcar uma reunião, vamos conversar e coisa e tal. Né? De todo jeito tá errado. O João Antônio Freire, Alex, bom dia. 3 erros sábado. 2 laterais no banco, a escalação errada. Zagueiro de lateral, substituição. Jean Mota com problema nos bastidores. Outra coisa, o Sacha jogou mal. Perdemos pelos nossos erros. Um abraço a todos. Eu acho que no caso do Sacha e do Soteldo, por exemplo, o time não jogou. E os caras da frente ficam prejudicados. Mas quando a bola chegou, o Sacha guardou. Né? Sim. O Silas aqui, ó. Consciente emocional teria que ser avaliado sempre. Silas, eu estou indo além disso. Eu acho que não é o emocional, é de inteligência mesmo. Inteligência mesmo, sabe? E o Cláudio Long. Esse programa é show. Obrigado, viu, Cláudio? Muito obrigado mesmo pelo carinho. Preciso registrar mais participações aqui, senão corro o risco de não fazê-lo. No Twitter, Luiz Eduardo Cacheta. Bom dia, Alex, convidados e comunidade santista. Passou da hora do Santos ter um pouco de paz. Ter harmonia e transparência entre diretoria, treinador e quem cobre o Santos. Esse título é possível, mas não podemos perdê-lo para nós mesmos. O Efigênio Filho, bom dia, Lorde. Pensar que disseram aí no programa que o Aguilar poderia ser comparado ao Gamarra. Foi o Bruno Lima na outra semana e o Aguilar realmente faz uma temporada muito boa. Se você pegar os números de desarme, de lances que ele salva o Santos, é impressionante, mas ele é um cara que é 880. Quando ele erra, mas ele erra, avacalha tudo, entendeu? Não acho que é para demonizar o rapaz também, não. O Fábio Ferreira, bom dia, Alex. Entendo seu ponto de vista do começo do programa e concordo. Mas o futebol brasileiro é baseado apenas no resultado. Inclusive, cotas de televisão e contratos publicitários premiam apenas os times que optaram pelo futebol de resultados. E é por isso que a gente precisa discutir, porque se a gente não discutir, a gente vai passar a vida inteira achando que futebol bom é o futebol inglês. E a gente fica aqui vendo o time ganhar no erro do adversário. E o Efigênio também lembra que o Santos virou contra o Altos do Piauí. Mas também aquilo lá, se não virasse, pelo amor de Deus, né? E o Cacheta, o homem para bater no peito e chamar a responsabilidade ao Nego Hobby. Muito bem. Bruno e Vitor. Pérez, depois do jogo, falou que o Sampaoli pediu para tirar a multa. E que essa informação não deveria ter vazado. Eu continuo dizendo, é preciso caçar o fofoqueiro da diretoria do Santos. Não sei quem é. O maldito fogo amigo que vaza essas coisas, né? Eu já sabia dessa história, eu já tinha ouvido essa história e tinha ficado na minha. Mas tem gente que faz questão de falar sobre isso, né? Os caras querem abastecer todo mundo com tudo de ruim. Então o Pérez tem que descobrir quem é o bendito do fogo amigo, né? E afastar o fogo amigo de perto dele. Então teve essa história. Teve a história do Jean Mota. E agora a notícia do Lucas Mussetti dizendo que vão tentar fazer uma reunião para parar as arestas. E aí não adianta dizer que é a imprensa que está fazendo isso em tempos em que o Santos está liderando o campeonato, porque são os próprios caras do clube que fazem esse tipo de coisa. Enfim, apesar de tudo, o Santos ainda lidera o campeonato. E é preciso entender que certas coisas realmente deveriam ser tratadas internamente. Isso não acontece, Vitor. E agora, é que a gente sempre fala, né? Vai ter um momento que a situação administrativa fora de campo vai influenciar dentro de campo. O São Paulo consegue blindar, ele reclama, mas dentro de campo ele consegue blindar, mas vai chegar uma hora que não vai dar. E a cada dia que passa é uma novidade extra-campo que aparece. Então, ou o Santos se acerta de vez administrativamente, ou vai sofrer as consequências. E as consequências serão: vai perder o título brasileiro, talvez uma vaga. Hoje, para mim, o Santos, no mínimo, já entra direto na fase de grupos da Libertadores, sim. Mas se continuar assim, talvez cair já não entre. Então são questões que precisa sentar e
para as arestas para, pelo menos até o fim do ano, ir sem problemas administrativos. E aí, Bruno? O problema do Santos que eu vejo é que parece que as eleições nunca acabaram, ou que a próxima já começou 1 ano e meio antes. Na verdade, eu acho que são as duas coisas, viu? Duas coisas. É muito fogo amigo, é muita picuinha, muita vaidade para um clube só. Não cabe e acaba vazando. Tudo vaza, né? Me preocupa muito mais do que E olha que eu tava preocupado com o que aconteceu dentro de campo no Morumbi, mas se você falar o que eu não gostei mais, eu não gostei mais do pós-jogo, porque era uma pedrada atrás da outra. Jean Mota falando aí sem filtro algum, presidente também, já começando a descer em arbitragem, que não vejo responsabilidade. Notícia do Sampaoli vazando. É complicado isso, é bem complicado. E eu queria saber, já deu tempo, né? O que o Paulo Autuori tá fazendo? Pois é, o Efigênio lembra aqui, a torcida está ofendendo nas redes sociais o Jean Mota e a esposa dele. Gente, pelo amor de Deus. Não vai adiantar. Por mais que você não goste do Jean Mota, por mais que você não goste do Vitor Ferraz, por mais que a gente aqui tenha criticado a postura do Felipe Melo, a gente tem que entender, e aí cabe a quem... no caso do Felipe Melo, por exemplo, eu acho que é um problema do clube. Ele precisa oferecer talvez a ele uma ajuda de outro sentido. E o cara talvez não tenha noção disso, né? No caso do Jean Mota, do Vitor Ferraz, que são jogadores super perseguidos por uma parte da torcida, não é um todo da torcida, atacar a esposa do rapaz. O rapaz tem um filhinho pequenininho, né? Ele nunca foi um jogador de problema no clube, né? Tem jogador que é jogador problema, que dá trabalho, que fala, que reclama. O Sanches mesmo outro dia falou, é que ele não falou no pós-jogo, mas ele falou, não gosto do jeito que eu jogo no time. Não quero jogar pela direita, quero jogar como ele está jogando agora. Ele não falou isso? Sim. E ninguém caiu descendo a lenha. No Carlos Sanches ele não foi multado por causa disso. Nada. Né? Ele reclamou do jeito como ele estava jogando. Né? O Jean Mota quer uma resolução da carreira dele. Ah, mas não fez nada. Fez um pouquinho aí no Campeonato Paulista. Né? Mas enfim. Tem um rancor antigo, né? Parece tem um... Não adianta o torcedor ter a postura de hater. Claro que o hater vai ser hater a vida inteira, porque ele, graças a Deus, inventaram a internet para ele poder ser macho, né? Isso é um fato. O cara não sustenta tete a tete, frente a frente, o que esses caras falam muitas vezes em rede social. Mas, enfim, lembrar que do outro lado tem um ser humano, tem um pai de família, né? Que não é assim que se resolve. O cara vai ser punido, tem que ser multado, ok. Mas atacar a família do rapaz, a esposa do rapaz, não tem o menor sentido isso, né? E não ajuda a nada. Porque o jogador ele fica menos motivado ainda, é mais um problema para você resolver, principalmente se ele não for negociado, se ele for ficar aí realmente durante mais um tempo no Santos, jogando, né? Sabe qual é o problema disso? Aí ele consegue alegar na justiça que não tem condições de trabalho por causa das ameaças e sai de graça do clube. Pois é. Criticar uma coisa, desvalorizar o produto do próprio clube é outra. Mesmo que o cara não seja um super craque, né? E vai acabar saindo de graça. Enfim. O Marcelo Marçal, bom dia, Alex e companhia. Manda um abraço para minha esposa Luciana, ainda acredito. Um abraço para a Luciana, para o Marcelo Marçal também, que diz aqui, faz tempo que ninguém deixa o Pérez e a comissão técnica trabalhar. Tá chato isso. Então, Marçal, mas o problema é assim, o Pérez fala coisas que ele não devia. Ele sai falando, ninguém cutuca. Para que foi contratado Paulo Autuori? Isso. Tinha que estar o presidente falando depois da derrota no sábado, ou era para estar o Paulo Autuori falando? Ele precisa de quantos meses mais para entender como é que funciona o Santos Futebol Clube? Aliás, quando ele foi contratado, era o que a gente imaginava. Não, contrataram o Autuori para o presidente... Né? O presidente na apresentação falou, não, agora eu vou poder tocar outras coisas e tal. Ele continua falando do futebol o tempo Parece todo. Que o Autuori nem para os jogos vai. Pois é, então. Sábado ele estava. Mas parece que ele não vai, entendeu? Você não vê. Você não vê ele falando, não deu uma entrevista. Parece que ele nunca conversou com o treinador. Isso é muito estranho. Veio passar férias? Virou resort? Vai ter que marcar uma reunião. Ele não está no dia a dia. Será que ato contínuo a reclamação da semana retrasada do Sampaoli, o Paulo Autuori já não tinha que ter entrado no circuito sem precisar falar com o presidente? Imediatamente. Na hora. Que isso, Pô, vem cá, Sampaoli, vamos conversar aqui no CT, no cantinho. Pô, o que aconteceu? O que está te afligindo? Eu vou lá falar com o presidente. É isso, precisa marcar uma reunião pro cara, entendeu? Bom, enfim.
Olha, a Josineide da Silva, que está nos acompanhando, ó, Santista de João Pessoa, na Paraíba. Obrigado, viu, Josineide? São Paulo falou, só joga quem está bem, mas esse Aguilar já é a terceira vez que falha e prejudica o time, merecia um banco. É que tá, o Luiz Felipe, por exemplo, enterrou o Santos contra o Corinthians e nunca mais voltou. Né? Isso é fato. Quer dizer, até voltou, mas não como titular. O Aguilar já fez grandes partidas pelo Santos. E grandes burradas também. E grandes burradas também, como outros jogadores já fizeram. Né? Acontece. Normal não é o ideal, acontece. Só que vira 2 pesos, 2 medidas, porque ficou marcada a falha do Luiz Felipe na primeira semifinal do Paulistão e ele não voltou mais como titular. Nosso companheiro Anderson Firmino, abraços aos amigos da mesa, especial você, Alex, pela divulgação do nosso trabalho acompanhando o Pan de Lima. Todo espaço para falar do esporte é necessário por tudo que representa. Aliás, eu só vou matar o assunto aqui para que a gente possa falar um pouquinho disso. O Vitor acompanhou também bastante. E eu vou usar o exemplo do basquete como algo que represente a campanha brasileira de segundo lugar no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos. Você vai falar assim, pô, mas o PAN é muito fraco perto da Olimpíada. Mas vê a diferença dos Estados Unidos para os outros. Mesmo com time B, time C, os caras lavaram a égua, né? Sim, no Pan-Americano. E o Brasil foi lá e ganhou das americanas na final do basquete, que é um negócio muito sério. Só para a gente reforçar aqui, ó, no Campeonato Brasileiro, então nós tivemos no sábado o Ceará fazendo 4-1 na Chapecoense, além da derrota do Santos para o São Paulo 3-2, o Flamengo bateu o reserva do Grêmio 3-1, o Atlético Mineiro, que apesar dos pesares está ali, né, no 4º lugar no campeonato, está ali só especulando as primeiras posições, ninguém está de olho no Galo, mas ele está subindo, 2-1 no Fluminense, Inter e Corinthians 0-0, Palmeiras e Bahia 2-2, Botafogo 2, Atlético Paranaense 1, Avaí e Cruzeiro 2-2, Goiás 0, Vasco 1, hoje tem CSA e Fortaleza. Primeira derrota do Atlético Paranaense depois da volta da Copa América, né? O Atlético tinha ido ao Japão fazer a antiga Copa Suruga, né? Agora mudou. Suruga! Eu falei Suruga. J-League barra Comebol, né? O nome do torneio mais feio da história. O Atlético Paranaense foi campeão. Aliás, teve um caso muito, muito engraçado, que o nome do goleiro japonês, né? Do Belmari era Matsubara, pra quem não lembra, tinha um time paranaense no interior chamado Matsubara, que era o dono era um japonês que tinha sobrenome Matsubara, que hoje tá licenciado do futebol paranaense, e aí eu até brinquei com o pessoal, falou, é um confronto antigo esse aí, Matsubara e Matsubara. Vão dizer até que teve gato na história, ele tomou gol e tal. O campeonato tem o Santos líder com 32 e o Palmeiras em segundo com 29. Repito o que disse no começo do programa, até a informação do Éder no final de semana. O Santos perde do Cruzeiro, o Palmeiras ganha do Grêmio fora de casa. Os dois ficam com 32, mas o Santos tem 10 vitórias e o Palmeiras vai a 9. Ou seja, graças ao Felipe Melo, o Santos tem mais uma rodada garantida no topo da tabela. Aí na sequência, Flamengo e Atlético 27, o São Paulo 24, mas o São Paulo também pode ir a 27. Pode. Só que não tomaria a vaga do Galo e do Flamengo porque tem 6 vitórias, os dois têm 8. O Corinthians 24, cumpriu o jogo que estava devendo já, né? O Botafogo 22, o Inter 21, Ceará e Bahia 20, Atlético Paranaense 19, Goiás 17, Grêmio precisa abrir o olho 17 junto com o Vasco, Fortaleza 14, Fluminense 12, a zona de rebaixamento hoje tem o Cruzeiro com 11, Chapecoense com 10, CSA 8 e Avaí com 6 pontos. Eu não digo nada que o Cruzeiro, até pelo elenco que tem, e depois que acabar a Copa do Brasil, deu uma subida no campeonato e o Rogério Ceni acabe rebaixando o Fortaleza, que é o time que está em queda neste momento. E pode ter problemas no futuro. Principalmente se contratar o Zé Ricardo. O que dizem, né? Mas tem o Mano Menezes. Já trocar. Tá no mercado, né? Já pegar o Mano. Abel. Nossa. Errar é muito humano vinho em ou não? Fortaleza. Hein? Como diria o outro, errar é humano ou não? O Cruzeiro chegou à marca ontem de uma vitória em 19 jogos. Desde o dia ontem 3 empatou, de né? maio são 9 empates, 9 derrotas e uma vitória. Só espero que não seja o Santos a levantar o Cruzeiro, né? Tem um cheirinho, né? Você falou que o jogo do Santos para perder poderia era do São Paulo. Diante das circunstâncias, e o Santos vai entrar em campo sabendo o que aconteceu em Palmeiras e Grêmio. Sim. O empate nem é tão ruim assim. Não. Né? Mas enfim. O problema é o Flamengo se aproximar, né? O Flamengo pega o Vasco, né? O Flamengo pega o Vasco. Na próxima rodada. O jogo do sábado, se eu não me engano, é esse clássico que é às 11 da manhã de sábado?
Deixa eu ver a próxima rodada da 15ª. Eu sei que, ó, pra quem gosta de fortes emoções no sábado à noite... Vasco e Flamengo é 7 da noite. 7 da noite. Mas no Mané Garrincha. Campo neutro. Não, essas entre aspas, vendas, né? de jogos. E Palmeiras e Grêmio é sábado, 9 da noite. É, isso que eu ia falar. 9 da noite de sábado, Grêmio e Palmeiras. Eu estarei de plantão e a tribuna fechando a editoria de esportes. Então teria o prazer de quase varar a madrugada por conta de Grêmio e Palmeiras. Muito bem. Senhores, 11h54, para não passar sem comentário, Brasil campeão do basquete feminino dos Jogos Pan-Americanos. O senhor sabe qual foi a última vez que isso aconteceu? 1991. Havana, lembra quando o Fidel entregou a medalha para Paula Portência e tal? Aquela geração maravilhosa do basquete feminino. Então, não é pouca coisa quando o Brasil ganha. Ganhar dos Estados Unidos no basquete, seja ele no PAN, no dente de leite, no fraldinha, no mamadeira, masculino, feminino, o que for, é para você reverenciar, porque o basquete americano é outra história, é outro nível, né? Então, parabéns ao time, parabéns às moças, e na figura delas, desta seleção, a gente parabeniza os atletas brasileiros pelas 171 medalhas conquistadas lá em Lima, viu, Vitor? Bom você ter falado nesse assunto, porque o Neto mudou completamente o que vinha sendo a seleção de basquete feminino nos últimos anos. O Brasil ganhou até com uma certa facilidade na primeira fase do Canadá e de Porto Rico, com jogos que o Brasil dominou, e eram seleções que o time feminino não vinha ganhando ultimamente. Aliás, a seleção de basquete feminino do Brasil ficou de fora do último Mundial do ano passado. Algo que não acontecia. Aliás, o Brasil já foi campeão do mundo, né, em 1994. Algo que nunca tinha acontecido, ficar de fora de Mundial. O Brasil ficou de fora. Tava uma bagunça, e o Neto, e eu gostei muito porque a defesa que o Neto montou no time brasileiro, muito agressiva, de vez em quando até fazendo faltas em demasia, mas muito agressiva, conseguindo travar os jogos das adversárias. E aí eu acho que ainda falta acertar um pouquinho no ataque, mas o time melhorou muito. Vendo assim, talvez até volte a sonhar com uma vaga olímpica, viu? Algo que até antes do Neto assumir o cargo, ela achava praticamente impossível. Como os Estados Unidos já está nos Jogos Olímpicos, porque foi o campeão mundial, o classificatório das Américas fica mais tranquilo, e eu acho que dá para ganhar, porque é uma vaga só direta, né? Se você não conseguir a vaga direta, tem as classificatórias pro pré-olímpico mundial, mas do jeito que tá indo, talvez dá para ganhar essa vaga direta e tá em Tóquio o ano que vem. O Brasil, no quadro geral de medalhas do PAN, tá vendo uma matéria agora do Globoesporte.com, ele não fechava no vice-campeonato desde o Pan-Americano de São Paulo. Foi em 63. Foram 55 medalhas de ouro agora, 45 de prata, 71 de bronze, desempenho superior ao do Pan-Americano do Rio em 2007. Surpreendente. O que a gente sempre espera do Brasil? Pós um ciclo olímpico, que os investimentos diminuíram drasticamente, o que se espera? Uma queda no número de medalhas. Mas, então, tem algumas situações. Apesar da queda do investimento, ainda são frutos do investimento que vem desde o PAN de 2007 e Rio 2016. Então, por isso esse resultado. O Brasil já não foi segundo colocado no PAN anterior, porque ele foi no Canadá. E aí o Canadá fortaleceu. E não adianta falar, tem aquelas competições de nota, que o time da casa sempre leva vantagem. Vou te dar um exemplo claro. Muito provavelmente o Brasil, numa Olimpíada só, não vai conseguir 3 medalhas numa ginástica que nem foi no Rio. Então, essas modalidades de notas, o time da casa sempre leva vantagem, a arbitragem sempre dá E aí vem o outro lado, por exemplo. Ano que vem o judô, vai ser difícil alguém conquistar ouro que não seja o Japão. Porque o Japão vai vir para arrebatar 14 ouros do... Lógico, não vai conseguir os 14. Em casa. Não vai conseguir os 14, mas o Japão vai para tentar levar os 14. Em casa, então tem todos esses detalhes assim. A participação do Brasil foi boa, né? Não dá para negar. Algumas marcas foram muito interessantes, que dariam finais em Olimpíada, finais em Mundial e até algumas medalhas. Aí vem, e pro ano que vem? Eu fiquei muito feliz com o atletismo. Então. O atletismo tem... Então, e os dois principais, tirando os dois revezamentos, talvez os dois principais destaques individuais do Brasil no atletismo não conseguiu ouro,
foi do 110 com barreiras que acabou caindo na barreira. Ele é o 7º do mundo hoje. E o Thiago Braz, que foi o ouro na Olimpíada. Não conseguiu nem medalha. Não conseguiu nem medalha, porém, em Toronto, ele zerou. Ele não conseguiu dar nenhum salto dele foi válido. E aí, no Rio, ele conseguiu a medalha de ouro. Só que, assim, o Thiago Braz vem num ciclo olímpico ruim, né? Os 2 primeiros anos dele pós Rio 2016 foram muito ruins, mas esse ano ele já soltou para 5,92, que é uma marca boa, é uma marca que às vezes dá até medalha em Olimpíada. Só que chegou no PAN, ele não conseguiu, pelo menos essa marca dele de 5,90. A melhor marca dele é 6,03, que é o recorde olímpico que é o recorde olímpico do Rio. Foi o primeiro atleta a soltar mais de 6 metros numa Olimpíada, né? Então, assim, a natação tem o Bruno Fratos aí, que é uma possibilidade bem realista de medalha no 50 livre. O Marcelo Chiellini, que foi finalista no 100 metros livre, pode beliscar alguma coisa. E aí, o que vem para o ano que vem, que talvez o Brasil, aparentemente, o Brasil não supera os ouros do Rio. Deve até ter menos, deve ter uns 4 ou 5. Né? Mas, em número total de medalhas, talvez aumente. Passe das 19 que foi no Rio. Por quê? Surf e skate. Sim. O surf é mais difícil porque é mais equilibrado, só que o skate são várias... tem o half, né? Tem o street, né? Tem tudo isso. E aí, que é o detalhe, o Brasil... Talvez o skate seja a modalidade que o Brasil ganha 4 medalhas, 3 medalhas. Talvez seja aquele esporte que o Brasil vai para ganhar várias medalhas, entendeu? É algo que falta para o Brasil melhorar no quadro de medalhas, talvez isso seja o skate. Brasil, o país do skate. Muito bem, senhores, olha, fica aqui essa menção honrosa aos atletas do PAN. O nível técnico é inferior à Olimpíada, sem dúvida. Mas, diante das dificuldades que esses atletas enfrentam, a falta de apoio, como foi dito aqui, para enaltecer sempre todas as medalhas conquistadas. Só mais um toque, queria dar um destaque assim, apesar de não ter ganho ouro no futebol masculino, de Honduras. Porque Honduras no futebol olímpico, ele foi quartas de final em Londres, semifinalista no Rio, prata agora no PAN, e assim, vem sempre tirando os Estados Unidos do futebol masculino nos Jogos Olímpicos. É muito provável que novamente classifique Honduras e México para Tóquio. E aí fica de olho, porque Honduras vem fazendo boas campanhas no futebol olímpico já há um bom tempo. Sem o trocadilho infame, Honduras não tá mole, né? Que coisa. Muito bem. Depois dessa, preciso encerrar o programa. Né? Bruno Rios, um abraço. Obrigado pela presença. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Prazer ter passado a última hora discutindo sobre futebol e outros esportes. Ainda bem, né? Não é só futebol. A gente também fala de PAN. Que vem os Jogos Olímpicos. Tô animado. Naquela madrugada, né? Aquelas madrugadas, né? Tóquio. O pessoal da editoria de esporte se prepare. Aí vai mudar o plantão, o turno. Aí é difícil. Aí vai ser legal. 12:02. Muito obrigado ao Bruno Rios. Vitor de Andrade, o curioso do futebol, o seu destaque final com aquele rodapé tradicional. Rapidinho, Fórmula 1, a Red Bull acabou de anunciar uma troca entre Red Bull e Toro Rosso já pro próximo GP. O Gasly vai para Toro Rosso e o Alexander Albon assume o seu lugar na Red Bull. Tony vai quarta-feira entrar aqui e vai trazer mais detalhes dessa história. Então, já pro GP da Bélgica. Dessa dança das cadeiras. Não se esqueça que o Verstappen estreou assim na Red Bull, né? Valeu, Vitor. Um abraço. Um abraço para todos. Até a próxima. Muito bem. 12:03. Estouramos um pouquinho, mas fechamos assim esta edição do Esporte. Em destaque, lembrando que na sequência, já que o Vitor acelerou no final aqui, nós continuamos com o pé no fundo, porque Paulo Rogério está chegando aí com o Auto Aventura, tá certo? Nós voltamos lembrando que amanhã às 8 da manhã Sheila Almeida estará por aqui dentro da programação jornalística da Nova FM com o Manhã de Notícias. O Esporte em Destaque volta na quarta, a partir das 11 da manhã. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Você está ouvindo a Nova FM. Auto Aventura. Informações, novidades, tudo sobre o mundo automotivo. Agora, na Nova FM, com Paulo Rogério. A mais recente integrante da linha Z da Kawasaki está chegando ao Brasil e já tem data e local de estreia marcados. Será de 29 de agosto a 1º de setembro, durante o Festival Duas Rodas no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O preço também está definido, R$ 22.990. A Kawasaki Z400 traz elementos compartilhados com a Ninja 400. Com 23% a mais de potência e 40% a mais de torque,
Além de 3 kg mais leve que a antecessora, a Z400 chega com um novo motor de 399 cm3, projetado para manter um equilíbrio entre desempenho e controle. Esse motor entrega 48 cavalos de potência. Para alcançar esse resultado, houve mudanças no design do propulsor, incluindo nova admissão de ar. Da Baixada Santista, Paulo Rogério, Auto Aventura, Nova FM. Ouça Nova FM em todos os lugares. Acesse novafmsv.com.br. Nova FM 87.9. A cidade e suas histórias. Um parque com mais de 8.000 metros quadrados em meio a um dos pontos mais movimentados de São Vicente. Essa é a Praça 22 de Janeiro, que fica bem perto da Biquinha de Anchieta. A praça se destaca não apenas pela grande área verde,